Então, pessoal, nessa aula de hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre um modelo para máquina de corrente contínua, tá? A gente vai ver como que o comportamento elétrico e mecânico, né, da máquina ali, como que esse comportamento dinâmico ali pode ser combinado num diagrama de blocos, né? Então, para montar um diagrama de blocos ali, né, que represente todo o comportamento eletromecânico da máquina, a gente vai começar a estudar isoladamente ali a equação diferencial elétrica da máquina e depois a equação diferencial mecânica, né? Então a gente tem aqui, ó, a equação diferencial do comportamento elétrico da máquina, né, do circuito da armadura especificamente. Aqui eu tenho um modelo reduzido ali de uma máquina, um modelo elementar de uma máquina de corrente contínua, né, onde a gente tem um enrolamento da armadura aqui que é composto por uma única espira, que é o lugar onde a gente extrai ou injeta a potência elétrica ativa, né, na armadura. E, aliás, no rotor, né, no rotor, enrolamento de armadura no rotor. E no estator aqui a gente tem o campo, né, que pode ser através de um ímã, né, que nem está mostrado aqui, ou pode ser através de corrente elétrica, né, assim como está representado aqui no diagrama elétrico. Então no desenho aqui o campo está sendo alimentado por um ímã, mas poderia ser também uma bobina, né. A equação diferencial que rege o comportamento aqui desse circuito elétrico equivalente aqui do estator, tá, que seria dessa espira aqui, por exemplo, é essa equação diferencial aqui, né. A gente sabe que a tensão aplicada a VA é igual ao EA mais o RA e A, né, que é a resistência de armadura, mais a queda de tensão na indutância, que é LA, DIA, DT, tá? E onde esse EA aqui, ele é simplesmente a força contra a eletromotriz induzida, né? Por isso que é chamado de FCM, que é uma força eletromotriz contra-induzida, né? No sentido contrário do VA, né? E essa força eletromotriz, ela depende dessas constantes aqui, né? Aliás, dessa expressão aqui, que é o Ka, que é uma constante da máquina, depende do número de espiras, geometria, enfim, vezes o fluxo, vezes a velocidade ômega aqui, que é a velocidade aqui de rotação aqui dessa espira, né? Por que a gente vai ter essa força eletromotriz aqui, essa força contra a eletromotriz aqui induzida nessa espira, né, no enrolamento da armadura? Porque quando isso daqui estiver girando aqui, imerso nesse campo magnético aqui da norte-sul aqui que a gente tem do estator aqui, quando isso aqui girar, o campo magnético que vai estar incidindo aqui na área dessa espira aqui vai estar variando, né? E a taxa de variação desse campo aqui é que vai gerar essa força eletromotriz contra-induzida. Então, quando eu coloco uma fonte de tensão VA aqui nesses terminais aqui, ó, nessa espira, eu vou criar uma corrente elétrica que vai estar entrando por aqui, saindo por aqui, e a interação do campo criado por essa corrente com o campo do estator aqui, o campo externo, que cria movimento, né? Que cria força de movimento para essa espira se movimentar, né? Através da lei de Lorentz, né? E quando isso daqui se movimentar, da mesma forma que vai aparecer essa força eletromotriz contra-induzida, porque eu estou movimentando uma espira imersa num campo magnético externo. Então, isso daqui vai sempre existir, né? Independente da operação como gerador ou como motor, eu vou ter esse EA induzido aqui. Se eu passar essa expressão aqui para o domínio S, né, o domínio de Laplace, considerando aqui que a gente está trabalhando com um sistema linear, né, sem saturações, aqui um sistema todo linear da máquina, a gente consegue expressar essa equação aqui no domínio S, né, onde essa derivada aqui, essa queda de tensão indutora, ela vira simplesmente isso daqui, o RA e A continua como ele está, e o EA e o VA aqui são funções ali no plano de Laplace também, né, que podem representar qualquer entrada, né, tipo degrau, rampa, parábola, enfim. Bom, se a gente pegar a nossa equação ali da armadura, ali, da equação diferencial aqui no plano de Laplace e isolar a corrente elétrica aqui, a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Simplesmente eu isolo o IA aqui nessa expressão, chego nisso daqui e depois vou estar introduzindo uma nova constante aqui, que é a constante de tempo elétrica da armadura, né? Que é L sobre R. E essa constante aqui ela vai ser substituída nessa expressão e a gente chega nessa expressão aqui equivalente. Tá? E essa expressão ela vai ser um dos sinais lá do nosso diagrama de blocos, né? Por isso que eu isolei aqui o IA. Aí agora, indo para a parte mecânica, tá? A gente viu o comportamento elétrico, agora a parte mecânica, a equação diferencial que governa o movimento de rotação do eixo é essa equação aqui, né? Então ela me diz que o torque eletromagnético ali que eu vou ter na operação ali da máquina, né, como o motor, por exemplo, ela vai ser igual ao torque resistente, que é o TL, né, o torque da carga que vai ter no eixo do motor, mais esse termo aqui que é proporcional às perdas, né, que é B, vezes a velocidade angular ômega, né, isso aqui é perdas ali pelo coeficiente de amortecimento, fricção estática, dinâmica, né, que a gente vai ter ali pela rotação ali, né, perdas de rotação ali do eixo, mais o momento de inércia, que é o J aqui, vezes a aceleração angular do rotor, tá? Que é a derivada da velocidade angular. Então essa aqui é a equação que governa a rotação aqui do eixo, né, a equação mecânica, onde o momento de inércia aqui ele é composto pela soma do momento de inércia do motor, né, do eixo do motor, mais o da carga que está acoplada ao eixo aqui.
E se a gente olhar também, existe uma equação que para a máquina de corrente contínua que ela me dá o torque em função dos parâmetros elétricos, né, que é torque igual a Ka, né, que é a mesma constante lá que a gente viu ali no primeiro slide, né, que essa constante aqui, vezes o fluxo, vezes a corrente de armadura IA aqui. Então é um conjugado eletromagnético, né, é a mesma expressão para o torque. Então se eu igualar essas duas expressões que a gente tem aqui, a gente chega nessa expressão equivalente aqui, tá? O torque em função de grandezas elétricas é igual ao torque aqui dado em função das grandezas mecânicas, né. Passando essa equação do torque aqui para o domínio de Laplace também, né, para a gente representar diagrama de blocos, depois a gente chega nessa expressão equivalente aqui, tá? Bom, agora que a gente tem a expressão equivalente para o torque, tá, a gente vai introduzir também uma nova constante, assim como tinha a constante de tempo elétrica, né, que dependia ali da razão ali entre a resistência e a indutância, a gente tem a constante de tempo mecânica, né, que depende do momento de inércia ali, né, do eixo da carga dividido pelo B. Tá, então essa aqui vai ser a nossa constante de tempo mecânica. Se a gente isolar a velocidade mecânica nessa expressão aqui, a gente chega nessa expressão aqui, e substituindo aqui pela constante de tempo mecânica, a gente chega nisso daqui, tá? Eu estou isolando a velocidade aqui porque a gente vai representar ela também no diagrama de blocos depois. Então tá aqui a velocidade mecânica do eixo em função aqui das grandezas mecânicas, né? Bom, tendo achado as duas equações que a gente tem lá para o IA e para a velocidade mecânica, a gente consegue montar esse diagrama de blocos aqui, tá? Que é um diagrama que representa ali o comportamento eletromecânico ali da máquina de corrente contínua. Então a gente tem aqui, ó, se vocês olharem nesse diagrama aqui, a gente tem o VA e aqui a gente tem o sinal do EA, tá? Aqui no circuito elétrico a gente tem o VA, que é a tensão aplicada, e a reação de armadura aqui, que é o EA, tá? Se a gente olhar para esse ramo aqui, o sinal que vai ser entrando aqui vai ser o VA menos o EA, né? Porque aqui a gente tem o somador e o subtrator. Se a gente multiplicar eles por isso daqui, a gente vai ter a corrente elétrica IA. Então multiplicando o VA menos EA por isso daqui, eu vou ter a corrente IA, que foi a expressão da corrente que a gente achou anteriormente, né, que nem eu mostrei para vocês, essa expressão aqui. Então, em diagrama de blocos, isso aqui equivale a esse bloco aqui, né, que é o bloco da parte do estator, da parte elétrica da máquina. Aí, se eu multiplicar a corrente elétrica pela expressão do Ka vezes o Φ, né, vocês vão lembrar aqui que o Ka vezes o Φ vai me dar o torque eletromagnético. Então, na saída aqui desse bloco, eu vou ter o torque eletromagnético. Aqui, subtraindo, eu vou ter o torque de carga, né, tem um sinal de menos aqui, que é o TL. E isso daqui aplicado na entrada desse bloco aqui vai me dar a velocidade ômega, que foi representada aqui, ó, que eu acabei de deduzir. E a velocidade ômega multiplicada pelo Ka vezes o Φ, né, que é o mesmo Ka que tem aqui em cima, o mesmo bloco aqui, a gente chega no EA, né, porque EA é igual a Kφ vezes EA, vezes ômega, né. Então o EA ele entra como um termo de realimentação ali, né, para reduzir, né, para frear a corrente elétrica. E se a gente fizer o sistema de malha fechada aqui, multiplicar esses blocos aqui de modo a obter um sistema equivalente de malha fechada, a gente vai obter um sistema de segunda ordem, né? Cuja resposta aqui da velocidade aqui na saída aqui em função do degrau de tensão VA aqui aplicado aqui pode ter dois comportamentos, né? Que é o comportamento super amortecido ou ainda o criticamente amortecido, né? Que não tem sobressinal, e o subamortecido, que é esse daqui, né? Underdamped. Então ele vai ter sobressinal aqui, né, na velocidade, dependendo ali do valor das constantes elétricas e mecânicas que a gente tem. Então pessoal, nessa aula era isso, tá? Era mais para mostrar para vocês ali como é que funciona o comportamento eletromecânico da máquina CC e como representar isso no diagrama de blocos. Futuramente eu posso estar fazendo mais alguns vídeos ali, explorando mais alguns exercícios e aplicações em cima disso daqui. Nessa aula era isso, tá? Se tiver gostado, deixa o joinha aí. Tá? Agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu.